começar com o quê? Correção da atividade. Lembram que no último vídeo eu passei uma atividade para vocês do ícone mão na massa, que é da página 52. São apenas duas questões, a questão 1 e a questão 2. Vamos corrigir? Então pega seu livro aí, que eu sei que você respondeu, e vamos lá comigo fazer essas correções, certo? A questão 1 diz assim: associe as palavras do texto com seus significados. Então duas palavras foram retiradas, ó, intolerância e incapacidade. Nesse caso, você poderia utilizar um dicionário ou procurar lá no Google o significado dessas palavras. Então vamos lá. Do outro lado, na outra coluna, vai ter dois significados também. O primeiro significado diz assim: é não ter capacidade. O segundo significado é não ter tolerância. Então a gente vai dizer qual é o significado de quem? Letra A, intolerância. O significado de intolerância é não ter tolerância. Então é a segunda frase da outra coluna, tá? A letra B, que é incapacidade, o seu significado no caso vai ser não ter capacidade, ou seja, é a primeira frase da segunda coluna. Então a sequência é BA. Lembra que nós vimos na última aula o uso do I e do IN, que às vezes quando ele é colocado no início da palavra vai mudar o seu significado. Aqui nós temos intolerância. Esse IN foi colocado na frente da palavra tolerância, tá? E nós temos incapacidade, que o IN também foi colocado na frente da palavra capacidade. Então mudou o significado dessa palavra, só porque acrescentou aí o IN na frente dessa palavra. Tudo certo, quarto ano? Então agora vamos para a questão 2, tá? Diz assim, ó, circule no texto palavras em que I e IN não representam oposição ou negação, ou seja, que não tem o significado contrário da outra palavra que já existia, como no caso, ó, de incapacidade. Incapacidade vem de capacidade, tá? Então, incapacidade é o contrário de capacidade, é uma oposição, é uma negação. Quais palavras que tem o I ou o IN aí no texto que não representam nenhuma negação, nenhuma oposição, que não tem significado contrário? Olha, a palavra intestinal, a palavra importante, imunológica, ingestão e intestino. Então essas palavras aí são as que você precisava circular lá no texto. Tudo certo, quarto ano? Então olha só, já corrigimos nossa atividade do uso do I e do IN, né? IN com N ou com M. Agora a gente vai entrar para outro conteúdo, que é o uso de preposições, tá? Nós vamos ver dois conteúdos hoje. O primeiro é uso de preposições. Olha, o que são preposições? São palavras usadas para estabelecer uma ligação, relação entre dois ou mais termos, ou seja, duas ou mais palavras. Ela vai ligar essas duas palavras. E nós usamos preposição e nem sabíamos que aquilo ali era preposição. Olha só, a escola foi decorada para a feira de ciências. Observe, vamos à escola de ônibus. O professor chega em 10 minutos. Observaram aí, ó, palavras que são destacadas na cor vermelho? Viram? Então, olha, essas palavras aí são preposições, porque elas estão ligando uma frase à outra, né? Então, ó, ela faz a ligação desses termos. Veja, a escola foi decorada. A feira de ciências. Tá, a escola foi decorada? Sim. Pra quê? Para a feira de ciências, entenderam? Então, ela ligou o que eu disse, olha, a escola foi decorada. E pra quê? Para a feira de ciências, tá? Ó, olha essa outra frase. Vamos à escola. Vamos à escola. Ônibus, tá? E aí? Vamos à escola de ônibus. Então, esse de aí, essa preposição, está aí para mostrar que eu vou à escola de ônibus usando o ônibus, ok? Olha a outra frase. O professor chega em 10 minutos. O professor chega 10 minutos. O quê? O professor chega, olha, eu tô dizendo, olha, o professor, ele tá chegando só que em 10 minutos, olha, o em aqui tá ligando o que eu estou falando, o que eu estou anunciando que o professor chega, e olha, em quanto tempo ele vai chegar.
por isso eu estou usando em. Então é o que? Preposição. Olha, para, de e em. São preposições. E veja, essas preposições, elas não mudam o número, ou seja, ela não vai para o plural, está sempre no singular. E ela não muda o gênero, né? Essas aqui, elas não mudam o gênero. Ela pode ser usada tanto para feminino quanto para masculino. E aí eu dou um exemplo. Veja. Olha, isso aqui, copo, né? Isso aqui, refrigerante. De novo, copo, refrigerante. 2 itens separados. Ou eu poderia dizer 2 palavras separadas. Pronto. Copo, suco, né? Copo, suco. Suco, copo, suco, copo, suco. Vejam só, separado. Mas aí eu resolvo abrir o meu suco, ou se fosse um refrigerante, ó, e coloco no copo. Agora o que é que eu tenho? Um copo de suco. Entendeu? Antes eu tinha só o copo, eu tinha o copo e eu tinha o suco. Quando eu coloco o suco dentro do copo, o que é que eu tenho? Um copo de suco. Veja, eu tô utilizando o quê? O de. Esse de vai ser a minha preposição. Eu estou ligando a palavra copo e a palavra suco. Olha só, copo de suco. Se não tivesse o de, seria copo suco. Não faria sentido, faria? Então a preposição, ela vai te dar um sentido também à frase. Ela vai ligar, tá ok? Uma palavra a outra ou uma frase a outra. Nesse caso aqui, ela ligou 2 palavras. E a preposição que eu usei foi de. Então, olha só, nós usamos preposições no nosso dia a dia. O exemplo simples, copo de suco, ok? Vamos continuar nossa aula. As preposições mais usadas, que nós mais usamos, olha, a, até, com, desde, em, para, por, sem e sobre. São as que nós mais usamos, tá certo? Vocês, já devem estar percebendo, realmente, quando eu vou formar uma frase, quando eu estou formando meus textos, eu uso essas preposições aí e nem sabia. Agora você está sabendo. Olha só, turminha, vamos fazer um exemplo aqui? Vou desafiar vocês. Olha, a criança assistiu, tracinho, desenho animado. Eu tenho 2 frases aqui e um espaço para eu colocar a minha preposição. Qual preposição eu colocaria aí? A criança assistiu desenho animado. Eu poderia o quê? Colocar o quê? A preposição, ó. Vamos voltar um pouquinho, ó. De, em, ou, o. A criança assistiu o desenho animado, né? A criança assistiu o desenho animado. Então, o o vai estar sendo usado para uma preposição. O navio veio São Paulo. O navio o quê? O navio veio São Paulo. Olha aqui, que preposição eu coloco? Eu posso colocar a preposição de. O navio veio de São Paulo. Olha só, eu liguei as 2 frases aí. Estou informando que esse navio veio de São Paulo. Outra frase. Ele cortou a árvore, tracinho, o machado. Tá. Ele cortou a árvore. Que preposição eu posso usar? Ele cortou a árvore com o machado. Então, veja só. O com é utilizado como preposição para ligar, essas 2 frases aqui. Ele cortou a árvore com a próxima frase, o machado. Ele cortou a árvore com o machado. Agora, a nossa frase teve o quê? Mais sentido, não é mesmo? Porque eu estou utilizando preposição. Agora, a gente vai fazer a leitura da página 52, tá? Que diz assim, ó, que é dessa barrinha lilás. Diz, é um trecho aí de um texto que fala da intolerância à lactose. Vamos ler. Pega seu livro, página 52. O problema é resultado da deficiência ou ausência de uma enzima intestinal chamada lactase. Esta enzima possibilita decompor o açúcar do leite em carboidratos mais simples para a sua melhor absorção. Então, perceberam aí que nesse texto ele destacou as preposições. Quais foram usadas? Ó,
a gente utilizou a preposição da, de, do e para, não foi isso? Então veja só, resultado da deficiência. Resultado, deficiência. Resultado de quê? Da deficiência. Ausência. Ausência de quê? De uma enzima. Açúcar. Açúcar do quê? Do leite, tá? Decompor o açúcar do leite aonde? Em carboidratos. Decompor o açúcar aonde? Para onde, né? Ou para quê? Para a sua melhor absorção. Então, eu utilizei aí preposições para ligar as frases ou as palavras e para elas terem sentido. Então, olha só as preposições que combinam com artigos. Então, ó, de mais a, da. De mais o, do. Em mais a eu tenho na. Por mais a eu tenho pela. Por mais o eu tenho pelo. E em mais o eu tenho nó. São preposições que nós também usamos. Então, ó, copo no livro. Então, se eu coloco o copo em cima do livro, então copo no livro, né? Eu estou usando a preposição no aí nessa frase, tá? Agora que a gente já viu preposição, que vão ser aquelas palavras que vão estar sendo utilizadas para fazer ligação ou relação entre uma frase ou entre palavras e outras, a gente vai ver um exemplo ou de gênero textual. Só que esse aqui a gente chama de verbete de enciclopédia. Você sabe o que é? Você já viu esse tipo de gênero textual aí, essa classificação? Então vamos lá. Bom, se você está com o seu livro, você vai abrir na página, olha só, a página 48, tá? Primeiro a gente precisa identificar ou saber o que é um verbete, o que é uma enciclopédia. Olha, enciclopédia é um conjunto de textos sobre vários assuntos e temas, né? E aí, olha só, essa enciclopédia vai ter vários textos lá agrupados em conjunto sobre um assunto específico, ou cada texto é sobre algo específico. E aí ele vai ter informação detalhada sobre esse assunto. Vocês viram que nós já estudamos textos científicos, certo? Então, olha, a enciclopédia ela vai ter muitos textos científicos dentro dela que vai estar falando sobre determinado assunto. Pode ser uma enciclopédia, por exemplo, só de medicina ou só de português. Vai estar lá assunto só sobre português, tá certo? Bom, e o que seria um verbete? Verbete são textos de caráter expositivo. Ele é um texto que vai estar te dando uma informação. Ele vai estar te informando algo, tá? Vai estar expondo determinado assunto. E ele é mais curto. Ou seja, um verbete de enciclopédia vai ser um texto curto, pequeno, que ele vai estar te informando algo, vai estar te expondo algo sobre determinado assunto, determinado tema. E aí, olha só, página 48, tá? Que ele vai pedir para você ler o texto Como é feito o chocolate. Então, esse texto aí é um exemplo de verbete de enciclopédia, tá? É um texto lá pequeno, que vai estar te explicando sobre como é feito o chocolate. Então, você vai ler esse texto aí na sua casa, tá? E olha só, ele vai estar te dando informações e tudo mais. E se você ver a referência lá no final do texto, a referência é primeira enciclopédia e os nossos alimentos. Entenderam? Então, ele vai estar te dando essa referência. De onde foi tirado? De uma enciclopédia, tá? Entenderam? Então, verbete de enciclopédia vai ser um texto não muito extenso, que ele vai estar me explicando sobre determinado conteúdo, determinado tema. É uma linguagem formal, tá? E aí, ele não vai ser muito extenso e ele vai estar me trazendo uma informação. Tudo certo, quarto ano? Bem simples, não é? Ele é muito parecido com o texto científico, mas o texto científico ele pode ser um pouco mais longo. O verbete ele pode ser um pouco menor, tá certo? Bom, aí eu quero ir com vocês para a página 49, tá? Eu quero que vocês respondam comigo aí. Antes você vai ter que ter lido o texto. A página 49 é uma atividade de interpretação, tá? E número 1 diz assim: marque as alternativas que contêm as informações que podem ser encontradas no texto. Então, se você ler o texto, você observou o seguinte: que o texto falou de origem do chocolate? Não. O texto está falando sobre o processo de
fabricação do chocolate? Sim, então marca aí. O texto está falando sobre formatos de venda do chocolate? Está? Sim, muito bem. O texto está falando sobre a utilidade do chocolate para o corpo humano? Não. Então vejam, as informações que nós podemos encontrar no texto é sobre como acontece o processo de fabricação do chocolate e como é aí o formato de vendas do chocolate, entenderam? Então, essas são as informações que o texto está nos trazendo. Número 2, ele está perguntando, olha, onde foi publicado o texto? Lembra, onde é que eu vejo onde o texto foi publicado? Ali, ó, lá no finalzinho do texto vai estar te dando a referência. Nesse caso, primeira enciclopédia, 2 pontos, os nossos alimentos. É onde foi publicado esse texto. Retomando, seria no caso a resposta, né? Onde foi publicado a questão 2. Primeira enciclopédia, os nossos alimentos. Lembrando que eu estou na página 49, tá? Questão 3. Qual é a função social do texto que você acabou de ler? Ou seja, para que ele serve? Então, para que serve esse texto, no caso, o verbete enciclopédia, para mim ou para as pessoas? Olha só que resposta fácil. Ele serve para informar sobre determinado conteúdo ou determinado tema. Essa é a resposta. Tudo bem? Questão 4. Você come chocolate? Se sim, de qual mais gosta? Se não, diga por quê. Aí é uma resposta pessoal. Eu quero que você responda, tá? Ah, eu gosto do chocolate que ele é mais ao leite. Ah, não, eu gosto do chocolate mais amargo. Então, é uma resposta pessoal. Quando a gente voltar, eu quero ver o que vocês responderam. Tudo certo, 4º ano? Então, olha só. Nós vimos. Então, olha só. Verbete de enciclopédia, né? Fizemos aí essa atividade da página 49. Antes, nós iniciamos com preposição. Palavras que fazem ligação entre termos ou entre palavras. Tudo bem? Que aí nós usamos no nosso dia a dia e nós nem sabemos. Como é o exemplo que eu dei. Copo de suco. O de foi uma preposição. E para finalizar aí, eu deixo para vocês uma atividade muito simples e muito fácil da página 50 e 53 do livro, tá? Então, ó, a página 50, são páginas diferentes, vai na página 50 e responde. Depois vai para a página 53 e também responde. É isso, 4º ano. Por enquanto eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês fiquem bem, estudem, revisem. Qualquer dúvida, vai lá no comentário, tá? Comenta lá. Tia, professora, eu não entendi essa parte. Explica de novo. Próximo vídeo eu já inicio explicando e aí explanando a tua dúvida. Tudo bem? Então, até a próxima.